Bom dia, daqui a uns 4 minutinhos nós vamos começar a nossa aula. Eu já te peço aí para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versos de 33 a 35. Nós estamos estudando o Reino de Deus, sobre o Reino de Deus, e estamos na parte em que estamos estudando as parábolas de Jesus Cristo que falam sobre o Reino de Deus. Então abre aí a sua Bíblia, Mateus 13, de 33 a 35. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do fermento e da farinha. E aí eu já te peço para você abrir a sua sala de vídeo, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, compartilhar nas suas redes sociais também. Então daqui a uns 3 minutos a gente começa a aula. Pega aí sua Bíblia, pega seu papel, sua caneta para fazer as suas anotações também. Mais 2 minutinhos a gente começa. Bom dia, Mônica. Tudo bem contigo? Mais 1 minuto e nós vamos começar a nossa aula. Mateus capítulo 13, versos de 33 a 35. Vamos falar sobre a parábola do fermento e da farinha. É uma parábola curtinha, que também não tem explicação, está entre algumas parábolas de Jesus e uma explicação que ele dá. Vamos então começar a nossa aula. Eu vou ler na minha tradução, Mateus 13, de 33 a 35. Na minha tradução está escrito assim: Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, esse é o texto que vai nos guiar na lição de hoje, nessa lição sobre a parábola do fermento e da farinha. E eu já coloquei como título fermento e farinha, exatamente para não dar uma ênfase somente no fermento. Essa pequena parábola narrada também por outros evangelistas, Lucas é um deles que narra essa parábola. Cristo continua desenvolvendo o seu ensinamento, que é resultado, na verdade, ainda do começo do ensinamento dele sobre o reino de Deus, lá na parábola do semeador. Passa pela parábola do trigo e do joio,
avança para a parábola do grão de mostarda, e essa parábola do fermento e da farinha é ainda resultado da primeira parábola lá do semeador. O semeador que saiu a semear e lançou em vários terrenos. Vocês devem lembrar dessa aula. Se não lembrar, ela está gravada aí na página, você pode voltar lá e tirar suas dúvidas dessa aula. Então Jesus, nessa pequena parábola, ele desenvolve o que começou lá na parábola do semeador. Mais uma vez, Jesus está usando elementos do cotidiano, do dia a dia daquelas pessoas para explicar o reino de Deus, o seu estabelecimento e o seu progresso. Um detalhe nessa parábola específica é a introdução de um personagem feminino. Se vocês lembrarem das outras parábolas, não há uma personagem feminina na parábola, nas outras parábolas. E nessa parábola nós encontramos a introdução de um personagem feminino. Parece-me, isso não é uma afirmação, porque, como eu disse na aula passada, para eu dizer para você que Jesus quis dizer exatamente isso, eu teria que ter ou uma epifania, Jesus aparecer na minha frente aqui e dizer é isso aí mesmo que eu quis dizer, ou eu ter vivido naquele tempo. Como não vivi naquele tempo e não aconteceu isso comigo, pode ser que aconteça, não sei, e não tem como eu afirmar para vocês o que exatamente Jesus quis dizer com essa parábola e o que ele quer mostrar introduzindo um elemento feminino na parábola. Algumas pessoas criaram interpretações equivocadas sobre a parábola para denegrir, para desmerecer, melhor dizendo, o papel da mulher na história do Evangelho, na história do estabelecimento do reino de Deus. Então, algumas interpretações caminham pela percepção de que essa parábola não está falando do crescimento, mas está falando de alguma coisa que esteja sendo envolvida no crescimento do reino de Deus, que seja negativo. E aí associam essa negatividade a um personagem feminino. Eu considero que é um pensamento machista, o que é muito comum na história do cristianismo. Ao longo da história do cristianismo, ao longo da história da igreja, as mulheres foram colocadas em segundo plano, o que não é uma realidade no ministério de Jesus. As mulheres estão sempre presentes no ministério de Jesus e com funções importantes no ministério. Então, essa perspectiva, essa interpretação de que a mulher está inserida como um representante negativo, ao meu ver, é equivocado, é o desejo de querer encontrar algo que não precisa, não deve, não pode ser encontrado no conceito dessa parábola. Então, existe um problema de interpretação nessa parábola, há uma dificuldade de interpretação nessa parábola por causa do elemento fermento, e por isso eu estou chamando da parábola do fermento e da farinha. Algumas traduções trazem o título assim, só lembrando que os títulos no texto bíblico são meramente editoriais. Nenhum evangelista escreveu o título da parábola, nenhum profeta escreveu o título da profecia, é meramente editorial. Então pode ser que na sua Bíblia esteja parábola do fermento, em outra Bíblia esteja parábola do fermento e da farinha. Eu estou usando esse título para aula, não é um título do texto bíblico. Então, como o fermento é associado em algumas partes da Bíblia, em muitas partes até da Bíblia, como algo negativo, há uma dificuldade para compreensão dessa parábola. Há uma dificuldade para compreender por que Jesus está falando desta parábola e da forma como ele está explicando o reino de Deus. Se nós olharmos para essa parábola com um olhar muito superficial, talvez a gente não perceba que a parábola não faz menção simplesmente ao fermento. Ele faz menção ao fermento,
ele faz menção a uma mulher que tomou 3 partes, 3 medidas de farinha e colocou nessas medidas o fermento. Então temos aí uma descrição do poder de associação de um elemento com outro elemento, né, produzindo um resultado diferente tanto de um quanto de outro. Quando a mulher pega o fermento e introduz ali na farinha, nós não vamos encontrar, depois dessa introdução, não teremos a possibilidade de encontrar, a menos que se faça por meios, por processos químicos e que custariam muito caro para uma dona de casa, nós não vamos encontrar, em hipótese alguma, a separação desses elementos. Se eu estivesse aqui com um bolo, por exemplo, comendo um bolo, ou comendo um pão, ou comendo um biscoito, vocês não seriam capazes de identificar que parte é a farinha, que parte é o fermento, que parte é o elemento X, que parte é o elemento Y. Nós não teríamos condições visualmente de separar os elementos de um alimento que leva fermento olhando para ele. Se nós colocarmos também as partes certas na receita, nós não conseguiremos encontrar no paladar a separação desses elementos. Nós vamos comer um bolo e vamos sentir o sabor do bolo, nós não vamos sentir o sabor do bolo, do fermento, do leite, ou seja lá qual for o elemento usado ali para a produção desse material, desse alimento, né? Na parábola de Jesus, obviamente, Jesus está lidando com uma coisa do dia a dia daquele povo, então muito provavelmente, e é muito próximo de ser essa realidade, aquela mulher está preparando as 3 medidas de trigo para produzir pão, que é o alimento mais básico dessa região nos tempos de Jesus. O alimento mais básico é pão, e a bebida mais básica é o vinho. Então, esses 2 elementos da culinária, da refeição daquele povo nessa região eram os mais básicos. Então, muito provavelmente essa mulher junta essas 3 medidas de farinha com o fermento para produzir pão. Nessa parábola, nós temos uma excelente ilustração acerca da originalidade de Jesus em usar o fermento como elemento elucidativo de como é o reino de Deus. No pensamento dos ouvintes, o fermento sempre foi visto com um poder contaminador, com um poder do mal, com um poder que vai de encontro àquilo que é o sagrado, né? As ofertas ritualísticas do povo de Israel, quando tinha que contar com pão, por exemplo, esse pão tinha que ser sem fermento, não podia ser com fermento. Se você pegar a narrativa da fuga do povo de Israel do Egito, você vai encontrar a descrição lá por parte de Deus, pedindo para que o povo preparasse alguns alimentos, né? Um cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento, ou em algumas traduções, pão asmo, o pão que foi feito sem fermento. Então, para aquele povo que está ouvindo a parábola de Jesus, Jesus está falando de uma coisa que para eles é nova, porque para eles o fermento é um contaminador, é o exemplo do mal, é a visão negativa daquilo que pode ser ofertado a Deus, e Jesus apresenta aqui como um elemento que demonstra o crescimento do reino de Deus. Jesus aplica então esse poder transformador do fermento, ele transforma toda a massa, para explicar o poder transformador de Deus, e concede dessa forma um uso inteiramente novo para o fermento na realidade daquele povo, daqueles homens, daquelas mulheres que estão ouvindo a mensagem de Jesus. O reino de Deus, então, comparado ao fermento, é uma influência
que tem poder para espalhar e influenciar. E essa influência interagindo com a vida dos seres humanos, da mesma forma como o fermento interage com a massa. Mostra então que esse poder transformador atinge a todos os seres humanos. Então, o reino de Deus, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir, o reino de Deus não veio para pessoas específicas. O reino de Deus não é estabelecido para pessoas escolhidas. O reino de Deus não é estabelecido para a pessoa que tem esse ou aquele formato, ou essa ou aquela maneira de adoração. O reino de Deus vem para todas as pessoas para estabelecer a justiça que existe no reino de Deus. Então, esse poder transformador do fermento que atinge a massa numa totalidade, ainda que seja muito pequeno a quantidade colocada, representa então o poder de Deus que atinge toda a humanidade, todos os seres humanos, todos os homens, todas as mulheres, em todo o tempo, em qualquer situação geográfica, em qualquer situação social, de qualquer situação religiosa. O reino de Deus está agindo para fazer justiça para essas pessoas. Uma outra coisa importante nessa parábola é como ela trata, como ela identifica, mostra os efeitos do Evangelho. Que quando é ministrado para a sociedade humana, para os homens e para as mulheres, mostra que a vontade de Deus é uma vontade que está acima de todas as outras vontades. Há pessoas que às vezes tratam a vontade de Deus como um aniquilador de outras vontades. Eu prefiro pensar que Deus não é esse manipulador de vontades que algumas pessoas às vezes tributam isso a ele, denotam isso na pessoa dele. Deus tem uma vontade que é de fato superior a todas as outras vontades. Entretanto, ele não aniquila a vontade do ser humano. O ser humano é livre para fazer escolhas, para ter vontades, inclusive escolhas que não sejam o próprio Deus. O ser humano pode escolher isso e ele pode encarar Deus de outra forma que não seja a forma que eu encaro, que você encara. E essas multiformes percepções de Deus não influenciam a sua vontade, só mostram que ele não é um manipulador de vontades. Ele deixa cada um ter o seu pensamento, ter a sua forma de pensar acerca até mesmo da sua própria divindade, até mesmo daquilo que representa ser o sagrado. O Evangelho, então, ministrado para a sociedade humana, para seres humanos, ele é a expressão da vontade de Deus, porque no Evangelho nós temos mensagem de justiça, nós temos mensagem de paz, nós temos mensagem de equidade, nós temos mensagem onde o ser humano é valorizado e não a legalidade, não a lei é valorizada. Isso transforma o Evangelho, mostrado a partir dessa perspectiva de fermento, como sendo o fermento que, juntado a uma massa muito grande de farinha, uma quantidade muito grande de farinha, produz o resultado para o qual ele é estabelecido. O efeito do Evangelho nas pessoas que são alcançadas pelo Evangelho é mostrado por essa parábola, né? A mulher pega lá 3 quantidades de farinha e coloca lá as 3 quantidades, nas 3 quantidades de farinha, uma pequena porção de fermento. E o que o texto bíblico diz, o que a narrativa bíblica diz, é que toda aquela massa, ou seja, não existe um espaço da massa que não tenha sido levedado, ou que o fermento não tenha feito a sua ação para o qual ele é criado, né? Então toda a massa, a totalidade da massa é alcançada pelo fermento. Se a gente traduzir fermento por reino de Deus e se traduzir farinha por humanidade, a gente vai compreender que o reino de Deus atinge a totalidade da humanidade. É a humanidade total que é alcançada pelo reino de Deus.
E eu estou reforçando esse pensamento porque há um pensamento equivocado sobre o que é a igreja, e muitas pessoas confundem igreja com o reino de Deus. E de novo eu vou falar o que eu disse na primeira aula: a igreja nunca foi, a igreja não é e nunca será o reino de Deus. A igreja é sinalizadora desse reino. A igreja não é o reino de Deus, ela sinaliza que o reino de Deus já está entre nós. Esse é o papel da igreja, sinalizar o reino de Deus entre nós. Então, a gente pode olhar para o fermento como sendo o reino de Deus e para as porções de farinha como sendo povos distintos, nações distintas que são alcançadas pelo fermento, que é o reino de Deus, e a ação é a que se espera do fermento, ou a que se espera do reino de Deus. Fazer toda a massa ser influenciada por aquilo que é o reino de Deus, a despeito do que eu pense dessa massa, a despeito do que eu pense dos que são alcançados pelo reino de Deus. O papel do reino de Deus é alcançar toda essa massa em sua totalidade. E o que nós podemos aprender com essa parábola e sobre a eficácia do fermento em fazer essa massa crescer? Nós podemos tirar alguns ensinamentos dessa parábola. O primeiro ensinamento que eu quero destacar com vocês é o ensinamento do anonimato. Se você pegar qualquer coisa que leve fermento, pão, biscoito, bolo, qualquer coisa que leve fermento, você não vai encontrar, a menos que você pegue na embalagem e olhe os ingredientes daquele produto, mas você não vai encontrar num pedaço de bolo o fermento. Você não vai encontrar num biscoito ou em qualquer outro produto que leve fermento um pedacinho lá daquele produto em que você identifique: aqui está o fermento. Você não tem essa possibilidade de encontrar. Então, o fermento adicionado a outros produtos vão gerar um produto final, e esse produto final é o produto final, sem a dissecação, sem a separação dos elementos que formou esse produto. Você come um bolo e não fica pensando se aquele ovo que está no bolo é de galinha caipira ou se é de uma galinha de granja. Você simplesmente come o bolo, e para você, se você sentir o sabor do ovo no bolo, é porque houve algum problema na preparação da receita. Se você sentir um sabor um pouco mais exagerado de alguns dos elementos daquele produto, é porque houve um equívoco naquela receita. O fermento, então, ele se perde em todo produto que ele participa pelo seu anonimato. Se você produz em casa alguma coisa que leve fermento, e nessa perspectiva você não tem uma embalagem que diga tantos por cento de farinha, tantos por cento de água, tantos por cento de leite, sei lá, do produto que você usa, e X% de fermento, se você não produz isso em casa e não embala com essas características, você olha para esse produto que você fez e vê produto, você não vê os produtos que fizeram a composição desse produto final. Então o fermento se perde no anonimato, e talvez esse seja uma deixa para nós enquanto participantes do reino de Deus. Porque nesse sentido do anonimato, aqueles e aquelas que vivem a vida como pessoas que fazem parte desse reino, como cidadão do reino, não devem se preocupar em que o seu próprio eu seja identificado no reino. Quando há uma preocupação minha de ser identificado como participante desse reino, então há algum equívoco na minha própria participação nesse reino, porque de fato eu sou como, ou eu deveria ser como, esse fermento que, inserido na massa, produz um crescimento à massa sem produzir uma identidade própria para o fermento.
Você sequer consegue identificar numa massa se é um fermento químico ou se é um fermento biológico. Você não consegue identificar isso na massa. Talvez uma pessoa que tenha muita habilidade ou um paladar muito sensível consiga dizer a diferença de um para o outro, mas olhando para o produto em si, o fermento é anônimo nessa massa, nesse produto final. A preocupação, então, daquele que vive para fazer o reino de Deus crescer, a preocupação é estabelecer o reino de Deus, participar do seu crescimento, fazer o reino de Deus ser conhecido, fazer o reino de Deus ser reconhecido por todas as pessoas, por todos os seres humanos, independente do seu nível social, independente da sua forma de ver o mundo, da sua cosmovisão. A pessoa que participa do reino de Deus, ela tem o desejo de que o reino de Deus seja estabelecido, seja mostrado em todo tempo, em todo lugar. Nesse sentido, o fermento está para todo o restante desse produto final como algo que serve para o produto final, que empresta características para um produto final, que age no produto final, que influencia o produto final, mas no fim de tudo ele não é ninguém, ele não é nada, ele é anônimo. Nesse sentido, aquele que vai fazer o reino de Deus ser crescido ou ser estabelecido, ser mostrado a todas as pessoas, o resultado dessa pessoa que faz isso é que ela serve. O lugar dela é um lugar de serviço, é um lugar de mostrar o produto final, que é reino de Deus, e não mostrar parcelas que compõem esse produto final. O fermento é anônimo e nós que fazemos parte do crescimento do reino de Deus, nós somos, tal como fermento, temos que ser anônimos. De novo, se eu que quero fazer o reino de Deus crescer, apareço nesse crescimento, então estou colocando fermento demais a uma massa que não precisa desse fermento nessa quantidade. Eu estou errando na receita, eu estou produzindo um bolo, um pão que no final de tudo é desagradável, não tem gosto, não tem paladar que seja aceito por nós mesmos, não vai ser algo que seja agradável ao nosso paladar. Então o reino de Deus é um lugar de serviço e não é um lugar de reconhecimento. O pastor André, que foi pastor de jovens lá na igreja, uma vez ele pregando, ele falou uma coisa que eu guardei e vou guardar para o resto da vida. Ele disse que o reino de Deus é lugar de serviço, a igreja é lugar de serviço, não é lugar de reconhecimento. Lugar de reconhecimento é o IML. E aquilo me chocou bastante quando ele falou, porque de fato o lugar de reconhecimento é no IML. Você vai lá e reconhece alguém lá. No contexto da igreja, e eu quero trazer isso muito para o contexto da igreja, e no contexto do reino de Deus, se há um reconhecimento de pessoas, há um erro, há um equívoco, há uma pessoa que está sobressaindo a um produto final. Há fermento demais nessa massa que vai produzir um resultado que não deveria ser o esperado para essa massa. Então, primeiro aspecto aí do ensino dessa parábola para nós é que nós, no reino de Deus, nós precisamos ser anônimos, nós precisamos não aparecer. Nós temos uma dificuldade muito grande de querer dar nomes às nossas percepções de fé, né? Nós queremos que determinada ação pública tenha o nosso nome. Nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, uma bancada evangélica. Não deveria existir uma bancada evangélica no Congresso. Deveriam existir políticos que fizessem leis justas, tanto para evangélicos, quanto para católicos, tanto para Hare Krishnas,
para religiões de matriz africana e para pessoas que sequer têm um pensamento religioso, que sequer acreditam em Deus. Quando eu tenho uma bancada dos ruralistas, uma bancada da bala, uma bancada evangélica, uma bancada disso, uma bancada daquilo, eu estou criando guetos, eu estou criando grupos que formam conceitos e preconceitos sobre outros grupos. O reino de Deus é para todas as pessoas. O fermento, ele age em toda a massa. Então, nós precisamos compreender que o nosso anonimato no crescimento do reino de Deus é fundamental para que o reino de Deus seja estabelecido de forma justa, de forma que haja paz em todas as pessoas e que haja equidade para todas as pessoas. A segunda coisa sobre o fermento que nós podemos aprender nessa parábola é que o fermento se integra com outras substâncias. Não há distinção entre a farinha daquela mulher. Não há distinção entre as 3 medidas da farinha. Não há distinção nenhuma sequer a tipos de farinha. Se você coloca o fermento numa farinha grossa ou numa farinha fina, o resultado final é que o fermento vai se integrar a esta farinha. O fermento não diz para a farinha que ela não é exatamente aquilo que ele esperava para ele agir na farinha. Ele age e ponto final. O fermento não se comporta na farinha como sendo melhor que a farinha ou como sendo alguma coisa que determine algo para a farinha. Ele simplesmente se integra a todos os elementos, a todas as substâncias da receita para produzir o resultado final da receita. Esse é o ensinamento sobre essa integração do fermento nessa massa. Então, nós que somos evidenciadores do reino de Deus, nós que vamos ajudar a sinalizar o reino de Deus para a humanidade, nós precisamos estar integrados com todas as parcelas desse bolo que vai ser chamado reino de Deus, e que talvez eu pense diferente de você, você pense diferente de mais umas 10 pessoas, que pensa diferente de mais umas 100 pessoas, que pense diferente de mais de 1.000 pessoas, mas no final de tudo o nosso pensamento é fazer o reino de Deus ser estabelecido na terra. Se o nosso propósito é esse, aí sim nós estamos agindo como fermento, nos integrando a todas as outras parcelas desse processo de crescimento do reino de Deus para fazer o reino de Deus ser estabelecido. Não há como compreender um participante desse processo do crescimento que diz: eu não aceito essa parcela aqui desse componente dessa receita porque eu não gostei muito da textura, eu não gostei da origem dele, eu não gostei porque ele não veio da plantação A, B ou C, ele não é de um trigo nobre, ele não é de um trigo da qualidade X, Y, Z. De fato, o fermento não faz isso, ele se integra com as outras substâncias e ignora esse tipo de percepção de diferença. Ele simplesmente se integra à farinha e aos outros ingredientes dessa massa para chegar a um resultado final. Da mesma forma, no aspecto humano do reino de Deus, o reino de Deus reconhecido no coração e na vida dos homens e mulheres que fazem parte desse reino, ainda que pareça invisível no mundo de hoje, ele está presente. Quando Jesus disse assim para os discípulos, os discípulos perguntaram para Jesus se tinha como Jesus dar um sinal do reino, se tinha como Jesus mostrar para eles como eles poderiam identificar o reino de Deus. Eles queriam um sinal visível. Como eu já disse para vocês em algumas aulas passadas, o que os judeus esperavam era um Messias político, um rei
que fosse lá no trono do romano que estava ali reinando na Palestina e dissesse: acabou o seu tempo, eu vou sentar no seu lugar, porque eu sou de fato o rei dos judeus. Essa era a perspectiva do povo judeu. E Jesus não vem dessa forma, mas vem dizendo que o reino vai ser implantado, e os discípulos então têm dificuldade, porque na história de Israel, quando se fala de reino, quando se fala de um reino estabelecido, tem sempre um rei no trono. Se esse rei está de acordo com a vontade de Deus ou não, a gente pode pensar isso depois, é uma outra história. Mas quando se fala em reino de Israel, sempre tem um rei no trono. No tempo de Israel unido e no tempo de Israel dividido, existia um rei no trono para mostrar que existia um reino estabelecido. E aí os discípulos escutam Jesus falando sobre o surgimento, a implantação do reino de Deus, mas eles não estão vendo um trono ocupado por esse reino. Então eles pedem um sinal, eles perguntam a Jesus: qual é o sinal desse reino? Como é que a gente pode ficar sabendo que esse reino existe, já que o trono continua sendo ocupado por outra pessoa que não é do povo de Israel? E Jesus então fala: o reino de Deus está em vocês, o reino de vocês está entre vocês, está em vós. Isso mostra para aqueles homens e para aquelas mulheres que seguiam a Jesus que o reino de Deus não era algo que seria estabelecido de uma forma visível, de uma forma em que as pessoas pudessem passar no palácio e, se fossem permitidas entrar, chegar lá na câmara onde estava o trono do rei e olhar: opa, tem um rei sentado naquele trono ali, então temos um reino estabelecido. Não, o reino de Deus que Jesus ensina é um reino que tem um rei que é invisível, que as pessoas não vão enxergar um trono, mas que as pessoas vão enxergar o efeito do reino nos homens e mulheres que participam desse reino. Então, mesmo que o reino de Deus seja invisível ao mundo de hoje, ele é um reino que age, que tem atividade, que tem resultados visíveis. Esses resultados visíveis podem ser percebidos através de pessoas. Eu não posso enxergar o reino de Deus. Eu não consigo enxergar o reino de Deus como uma teocracia, como tendo Deus sentado no trono e eu enxergar esse Deus no trono e dizer: ó, esse é o reino de Deus porque Deus está no trono. Eu não consigo enxergar isso. A tradição cristã e a tradição judaica, elas diferem porque os judeus ainda esperam que um rei sente no trono. E a tradição cristã compreende que o reino de Deus está estabelecido com alguém que está sentado no trono, mas esse trono não é um trono visível. Se você olhar no texto de Apocalipse, você vai encontrar a descrição de Jesus sentado à destra de Deus e sentado no trono. Ele está lá ocupando o trono. É a percepção de um reino estabelecido. Mas o reino de Deus, segundo Jesus contou para os seus discípulos, ele não é estabelecido nos adventos do Apocalipse. O reino de Deus é estabelecido naquele tempo, quando os discípulos pedem um sinal para o reino. É uma diferença muito grande de tempo, uma diferença muito grande de dispensações que comportam esse reino de Deus. E a gente olha hoje para o reino de Deus e vê que não há ninguém no trono do ponto de vista visível. Então, como que nós enxergamos o resultado do reino de Deus? Nós enxergamos o resultado do reino de Deus através de pessoas. As pessoas vão enxergar o resultado do reino de Deus através de pessoas. E através de pessoas que estão agindo em benefício de outras pessoas. Porque não há o menor sentido do estabelecimento do reino de Deus que não seja para agir em pessoas. O reino de Deus não é, como os outros reinos, um reino que está preocupado com demarcações territoriais, dizer, essa terra aqui é minha. O reino de Deus está aqui no Brasil, ele pode ser estabelecido aqui no Brasil com o rei do Brasil, que para a gente é um presidente, sendo alguém
que nem precise acreditar em Deus. Pode ser um ateu ocupando a cadeira presidencial e o reino de Deus estará estabelecido aqui. Vamos falar de um país que tem rei, de fato, a Inglaterra. O reino de Deus pode ser estabelecido na Inglaterra hoje com a rainha sentada no seu trono. São dois reinos diferentes. O reino de Deus não vai chegar para a rainha da Inglaterra e dizer: acabou o seu reinado, desce do seu trono, porque nós vamos estabelecer aqui o reino de Deus. Não. Como é que o reino de Deus será estabelecido nesses lugares? Quando pessoas agirem em benefício de outras pessoas. E esse benefício não pode ser um benefício que cria guetos, que cria parcelas, que cria grupos. Esse benefício tem que ser um benefício que enxerga a humanidade da mesma maneira como Deus e Jesus enxergou a humanidade. Se eu começar a pensar no estabelecimento do reino de Deus como algo que segrega pessoas, eu estou pensando qualquer coisa menos no reino de Deus. O reino de Deus não segrega pessoas. O reino de Deus não discrimina pessoas. O reino de Deus não faz acepção de pessoas. O reino de Deus não cria pessoas de classes diferentes. Quem faz isso é o ser humano. Quem fez isso na história da humanidade até foi de forma equivocada a própria igreja. A própria igreja, houve momentos na sua história que criou pessoas que ela considerava inferiores às pessoas que viviam no contexto da igreja. E essa foi uma aberração do papel da igreja. O papel da igreja não é excluir pessoa. O papel da igreja é incluir pessoas. Porque o papel do o evangelho é algo que inclui, não exclui pessoas. Jesus chega lá em Samaria e a percepção da mulher samaritana é: por que você está conversando comigo? Você deveria me excluir, porque você é judeu, e todo judeu não fala com quem é samaritano, eu sou samaritana. Como é que pode você, sendo judeu, pedir a mim, que sou samaritana, para te dar água para beber? E Jesus então diz: olha, eu não estou falando dessa água não, eu estou falando de outra água. Se você soubesse quem está falando contigo, você pediria água para beber e eu daria água que fluiria como a vida inteira, como uma vida toda. Eu não daria essa água aí que você bebe hoje e depois ela perde seu efeito. Então Jesus inclui pessoas que no conceito da religião judaica deveriam ser excluídas. Há um texto que a tradução para o português fez o sentido fez perder bastante sentido, que é o homem que tem a mão mirrada, né? Nós lemos lá na nossa tradução que Jesus vê o homem que tem a mão mirrada, a mão tem um defeito físico na mão. E os judeus não aceitavam, no contexto da fé, pessoas com defeitos físicos, a lei não permitia isso, e aquele homem então estava afastado desse convívio religioso, porque ele tinha um defeito físico. E aí o texto bíblico, na tradução que nós temos, está escrito assim: então Jesus, movendo-se de íntima compaixão, perguntou se ele queria ser curado. No texto lá no original em hebraico, está escrito assim: então Jesus irado, ou seja, Jesus não está movendo-se de íntima compaixão por ninguém, ele está irado. E irado por quê? Porque a religião, que é a religião de Jesus era judeu, de novo eu falo, Jesus nasce, vive e morre como judeu. A religião que ele seguia estava fazendo o seguinte: excluindo pessoas. Então Jesus dá exemplos em vários lugares em que ele inclui pessoas que têm problemas de saúde, que é um problema social naquele tempo, pessoas com lepra, pessoas com defeitos físicos, inclui pessoas que não são contadas entre o povo de Israel, as crianças. Ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Se você não for como uma criança, você não consegue entrar no reino dos céus. Ele inclui pessoas que não são contadas como pessoas, as crianças não eram contadas como pessoa. Ele inclui mulheres no reino de Deus. Ele coloca mulheres agindo, vivenciando a dinâmica do reino, a vida diária do reino. Nós encontramos mulheres que estão participando dessa dinâmica da implantação do reino de Deus. Então, o reino de Deus, ainda que tenha resultados
visíveis não tem pessoas reinantes visíveis. É um reino invisível. E como é que a gente faz o reino de Deus ser visível? Quando eu, pessoa que participo desse reino de Deus, faço benefício a outras pessoas, incluo outras pessoas no reino de Deus. E incluo não sob a minha perspectiva, porque a minha perspectiva é sempre excludente. Eu sempre vou querer do meu lado pessoas que gostem de mim, que pensem como eu penso. Vou dar o exemplo de um jogo de futebol, por exemplo. Vai lá jogar Flamengo e Vasco, né? Ou Flamengo e Fluminense, ou Flamengo e Botafogo. 2 times diferentes. Você vai encontrar de um lado do estádio a torcida de um time, do outro lado a torcida de outro time. É comum que isso aconteça, porque os que são do time A querem estar juntos, eles querem gritar junto o momento do gol, o momento da vitória. Assim como a torcida do time B querem estar juntos. Eles não querem estar sozinhos lá na torcida do time opositor quando o time opositor fizer um gol. O que ele faz ali no meio? Também eles não querem estar sozinhos quando o time dele e ele sozinho fizeram um gol. Eles querem estar junto daqueles que se assemelham a ele. Se eu pensar o reino de Deus sob as minhas perspectivas, eu vou excluir pessoas. É por isso que eu tenho que pensar o reino de Deus sob a ótica de Jesus Cristo. O reino de Deus tem que ser implantado não sob a minha ótica. A minha ótica é defeituosa, a minha visão sobre o ser humano é equivocada. Eu preciso implantar o reino de Deus sob a ótica de Jesus Cristo, porque Jesus vê aquilo que eu e que você não conseguimos enxergar. Quando Jesus olha para o ser humano, ele enxerga além daquilo que é a aparência. Ele enxerga a essência desse ser humano. E na essência desse ser humano, o que Jesus enxerga não tem jeito. Esse ser humano não tem jeito. O que esse ser humano merece é a morte. O que esse ser humano merece é o castigo. O que esse ser humano merece são as consequências pelo pecado. Aí o que Jesus faz? Ok, esse ser humano não tem jeito. Então, o que eu faço? Eu faço um acordo com o Pai. E eu digo para o Pai, eu vou ser o jeito desse ser humano. Ele merece a morte. Ele merece viver uma vida de dificuldades e depois disso a morte. Então, eu vou viver essa vida de dificuldades. Eu vou ser escarnecido pelos meus irmãos. Eu vou ser perseguido pelos meus irmãos. E depois eu vou ser levado à cruz pelos meus irmãos. E depois eu vou morrer na cruz a pedido dos meus irmãos. Mas eu vou morrer para evitar que toda a humanidade siga o mesmo caminho. Essa é a ótica de Jesus, que olha para mim, olha para você e nos enxerga de forma diferente, nos enxerga com o seu olhar, que é um olhar diferenciado, é um olhar que enxerga para além daquilo que de fato eu sou e para além daquilo que de fato eu mereço. E com uma ação chamada graça, enxerga em mim a total incapacidade de gestar, de gerir para mim mesmo a solução para o meu problema. É uma total incapacidade. E ele diz, ok, eu resolvo o seu problema, eu me substituo, eu substituo você na solução desse problema, eu vou ser a solução desse problema. Então, o reino de Deus precisa ser enxergado, as pessoas que vão ser alcançadas pelo reino de Deus precisam ser enxergadas pela ótica do Cristo. Se eu não fizer assim, eu vou ter um reino de Deus visível, com pessoas que são visíveis, mas com uma ação equivocada de um reino que deveria ser invisível. Um terceiro aspecto sobre o fermento como sinalizador, como simbolizador, como símbolo do reino de Deus, é que o fermento se dá totalmente, ele se dissolve totalmente no interior daquela massa que está sendo preparada. Você não vai encontrar, a menos que você seja um péssimo executor da receita, você não vai encontrar, olhando para a massa, você não vai identificar, ficou aqui 1/1000 do que deveria ser do total de fermentos, com 1/1000 nesse cantinho aqui eu estou observando. Você não vai encontrar isso. Normalmente, quando é fermento em pó, eu não sou muito bom nisso, pode ser que eu esteja equivocado, mas assim, lembrando do que minha mãe fazia,
Quando é fermento em pó, o que o executor da receita costuma fazer? Pega um pouquinho de um líquido que vai entrar naquela massa, põe o fermento, mistura ali, e depois de misturado, esse líquido vai para a massa, e ali está o fermento. Antes de chegar à massa, nesse processo de misturar com um líquido para dissolver o fermento, você já não tem mais fermento. Você já não consegue olhar e dizer, aqui está um pedaço do líquido e aqui está um pedaço do fermento. Quando esse líquido ali que tem o fermento vai para a massa e é misturado, menos ainda. Então o fermento, ele se dá totalmente, ele se dissolve totalmente na massa. Agora, um detalhe importante é que ele se dissolve, mas ele não deixa de ser fermento. Ele está se doando completamente no estabelecimento do crescimento de uma massa, mas ele continua sendo fermento. Ele não aparece naquela massa, mas ele continua sendo fermento. Se eu, por algum processo químico, eu não sou químico e eu desconheço que haja algum processo para isso, mas se existir algum processo químico de que eu possa pegar um bolo, por exemplo, e fazer algum tipo de engenharia reversa e decompor aquele bolo e encontrar naquele bolo que tem X% de farinha, X% de leite, X% de ovos e X% de fermento. Se eu conseguir identificar isso, eu vou encontrar no final de tudo que o fermento entrou fermento e continua fermento em todo o processo de mistura, de crescimento, de cozimento da massa e do produto daquela massa pronta. Então o fermento se dissolve totalmente sem perder a sua essência transformadora. E aqui vai uma coisa que nós precisamos como pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja. E aí eu ignoro as denominações nesse sentido, é da igreja, do corpo de Cristo mesmo. Precisamos compreender a universalidade da minha participação como componente do corpo de Cristo. Eu sou, independente do nome universal, aqui não é uma igreja, mas eu faço parte de uma igreja que é do mundo inteiro, ou seja, universal. Muitas pessoas fazem críticas ao nome católico por uma questão de ignorância. A palavra católico significa universal, e antes da Reforma Protestante, esse era o nome da igreja, era o aspecto da igreja cristã que existia. Até que Martim Lutero fizesse a Reforma Protestante, não existia outra igreja. Não existia uma igreja católica e outra igreja. Existia uma igreja que era católica, que era universal, que atingia uma universalidade, que compreendia o mundo todo como sendo objeto da sua pregação. Então, o reino de Deus, na sua totalidade, precisa compreender essa ação do fermento, de se dissolver no meio do elemento onde ele vai produzir o crescimento, sem perder as características transformadoras. Um outro exemplo que Jesus usa para isso é o sal, por exemplo, né? Você coloca o sal na água e mistura o sal na água e mistura o sal no alimento, e depois você não fica catando ali, aqui tem um grãozinho de sal, estou separando no lado aqui, porque eu não quero comer esse grãozinho de sal. Está ali mostrando que ele está totalmente dissolvido, integrado àquela realidade, mas ele não perde a sua condição, a sua capacidade, a sua essência transformadora. Então nós somos participantes do reino de Deus, nós que fazemos parte da igreja que sinaliza o reino de Deus, e nós que somos participantes do reino de Deus, nós precisamos estar inseridos na realidade do reino, perdendo a nossa capacidade de diferenciação. Nós estamos integrados no reino de Deus, nós somos pessoas diferentes, mas nós estamos integrados no reino de Deus, mas sem perder a essência transformadora. Isso significa que toda a realidade humana, a partir de uma perspectiva divina, é totalmente alcançada pelo reino de Deus. Toda a realidade pertence a Deus. Nós criamos uma divisão que é equivocada. Nós fizemos isso, as coisas de Deus e as coisas do mundo.
E aí nós fugimos das coisas do mundo de uma maneira como se fosse possível até, né? Nós queremos criar guetos de pessoas. Eu só vou no determinado lugar onde tenha um carimbo gospel ali. Eu só compro de uma determinada marca porque eu sei que o dono daquela marca é gospel, tem um carimbo gospel. Isso de fato, um equívoco muito grande. Nós somos fermentos para nos dissolvermos na sociedade e, dissolvidos na sociedade, ter influência nessa sociedade. Nós sermos a influência dessa sociedade. Se você está indo para a sociedade e a sociedade está influenciando você, você não está sendo fermento. Porque o fermento some na massa, mas ele continua fermento e produz aquilo para o qual ele foi estabelecido, crescer a massa. Então, quando eu começo a criar, isso aqui, eu faço isso porque isso aqui é do irmão fulano, isso aqui é da igreja tal, eu ouço aquela música porque essa música é de Deus, essa música é do mundo, e eu quero, com todo carinho, dizer para vocês, existe muita música que nós não ouvimos na igreja, que tem uma mensagem sagrada. E existe muita música que nós ouvimos na igreja que tem uma mensagem profana. Músicas que falam do meu próprio eu. Canções que enaltecem o meu próprio eu. São músicas que, na nossa perspectiva, nós deveríamos dizer que é do mundo. Nessa perspectiva de uma existência de um mundo de Deus e um mundo que não é de Deus, de um mundo sagrado e um mundo profano. Há músicas que, se nós encarnássemos essa divisão mesmo de mundo sagrado, de lugar sagrado e lugar profano, há músicas que nós cantamos nas nossas liturgias que não deveriam ser sagrados, deveriam ser profanos. Quando a música diz que eu sou importante, que Deus cuida de mim de alguma forma porque eu sou importante, que Deus vai me devolver o que eu perdi porque eu sou o centro de todas as coisas, essa música é profana, essa música não é sagrada. Porque o sagrado, entende-se do sagrado que ninguém pode ser como o sagrado, e toda adoração e todo louvor deve ser direcionado ao sagrado e não ao humano. O humano, sim, está numa esfera profana. O humano está numa esfera que pode ser corrompida. O sagrado não está nessa esfera. Então, nós precisamos entender o fermento como algo que se dissolve. E nós somos esse fermento no reino de Deus que se dissolve na sociedade para não criar um mundo da igreja e um mundo que não é da igreja, mas criar um reino de Deus que se estabelece no mundo. E em que mundo? No mundo dos homens, no mundo das mulheres, no mundo de pessoas, no mundo de gente, no mundo de pessoas que acordam de manhã e vão trabalhar e sequer fazem menção da existência de um Deus. Nós somos fermentos para agir nesse tipo de situação. Mas nós somos pessoas, somos fermentos para agir no mundo, fazendo o reino de Deus ser crescido nesse mundo em pessoas que acreditam num Deus diferente daquele que nós acreditamos. Nós somos esse fermento para fazer o reino de Deus ser crescido nesse mundo de pessoas que acreditam num Deus que nós não acreditamos. Nós somos fermento para fazer o reino de Deus ser crescido na realidade da humanidade, não na minha realidade de gueto gospel, de gueto cristão, de gueto evangélico que eu estou criando para mim mesmo. Então, o fermento não leveda um pedacinho da massa, o fermento leveda toda a massa. A ação é universal, a ação é em toda a massa, penetra toda a realidade da massa humana para poder fazer o reino de Deus ser crescido nessa massa. Então nós precisamos ter essa percepção do crescimento do reino de Deus, não sobre um grupo que se estabeleceu e por causa desse estabelecimento de reino nós nos tornamos pessoas diferentes. Para finalizar, eu queria pensar com vocês sobre essa parábola, sobre essa perspectiva que nós criamos de coisas que são
de Deus e coisas que não são de Deus, de coisas que são sagradas e de coisas que são profanas. Se nós olharmos para essa parábola, sobre a nossa ótica, ou sob a ótica daqueles homens e mulheres de Israel, essa parábola teria tudo de ruim, sob uma perspectiva antiga, não tão antiga e até moderna. Teria tudo de ruim. Nós temos um elemento que é considerado em algumas narrativas bíblicas como pecado. Paulo, por exemplo, usa o fermento para considerá-lo como pecado. E nós precisamos entender essa originalidade de Jesus, que pega elementos que são considerados errados e ele age de outra forma. Precisamos compreender essa forma de Jesus ressignificar coisas, ressignificar pessoas, ressignificar situações. Precisamos compreender para entender essa parábola. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Antigo Testamento, a serpente, lá na narrativa da criação e logo depois da criação, da queda do ser humano, a serpente é alguém que age de forma externa ao ser humano para fazer o ser humano desejar ser melhor que Deus. Então, se nós olharmos para a serpente sob essa perspectiva da narrativa de Gênesis, nós vamos dizer: a serpente não serve, a serpente é ruim, a serpente é má. Quando nós chegamos no deserto, o povo lá no deserto, nós encontramos um momento em que homens e mulheres sofrem com serpentes, que eles são atacados por serpentes, e Deus manda Moisés fazer uma figura de uma serpente, e quem olhava lá para aquela figura ficava curado do problema. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos Jesus sendo comparado a essa... como a serpente que foi levantada no deserto, Jesus é comparado não no sentido de serpente, mas no sentido de alguém que provê a salvação. Então nós precisamos observar essas ressignificações que Jesus dá àquilo que nós normalmente encontramos na Bíblia como sendo negativo. O fermento é uma delas. O posicionamento da mulher nessa parábola é a mulher que faz a história acontecer nessa parábola. O fermento não olha para a farinha e diz assim: opa, ali tem uma farinha, vou pular ali dentro e vou fazer essa massa crescer. O fermento lá no cantinho dele, ele fica no cantinho dele, ele vai continuar fermento e não vai servir para nada se ele não for colocado na farinha. É a mulher que pega 3 medidas de farinha, é ela que sabe as medidas exatas da farinha e é ela que coloca ali as medidas de fermento nas medidas de farinha. Ela que é, de fato, o agente causador do crescimento dessa massa é o fermento, mas ela é quem, de fato, faz com que esse agente causador seja colocado na massa. Então isso é uma novidade. Jesus ressignifica o papel da mulher quando ele coloca a mulher inserida nessa parábola. É claro que Jesus não está falando de uma coisa que é incomum para ele. Muito provavelmente, no dia a dia lá com a sua mãe, Maria, quando ele era criança ainda, ou quando ele era adolescente, ou quando ele era jovem, ele viu a sua mãe fazendo pão em casa. E é legal pensar isso do Jesus criança, Jesus adolescente, Jesus jovem, até chegar na idade adulta, porque muita gente acha que a história de Jesus é essa. Jesus nasce, é colocado numa manjedoura, vai para o Egito, volta e já aparece com 33 anos, como se Jesus desse um pulo de aproximadamente 12 anos, quando ele é levado ao templo, para 33 anos, e aí Jesus desse um pulo miraculoso e passasse esses anos todos na inexistência. Jesus foi criança, Jesus foi adolescente, Jesus foi jovem, provavelmente com todos os problemas dessa faixa etária, Jesus teve essa vivência também. E ele deve ter visto Maria lá, colocando lá porção de fermento em porções de farinha para produzir um pão. E aí Jesus chega para os discípulos e conta uma história que era do cotidiano dele.
Eu estou falando essas coisas para vocês que são bem simples, para mostrar para vocês que anunciar o reino de Deus não é uma tarefa para teólogos. E eu sou teólogo, tá? Não sou contra a teologia, eu sou teólogo de formação. Mas não é uma tarefa para teólogos o estabelecimento do reino de Deus. O estabelecimento do reino de Deus é uma tarefa para pessoas. Essas pessoas podem ser teólogos, essas pessoas podem ser médicos, essas pessoas podem ser advogados, essas pessoas podem ser presidentes da república, essas pessoas podem ser reis, podem ser rainhas, pode ser isso tudo, mas pode ser só uma pessoa que acorda de manhã e pensa, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer uma massa. Essa pessoa pode ser eu, que sou teólogo, mas pode ser você, com qualquer nível de formação que você tenha, com qualquer nível social que você tenha. O reino de Deus, para ser estabelecido, ele precisa simplesmente que pessoas se integrem a uma realidade humana, não queiram aparecer nessa realidade do estabelecimento do reino e queiram se doar de uma forma tão completa que ninguém perceba que ela está ali, mas perceba sim o resultado da ação dela no reino de Deus. E esse é o convite que eu quero fazer para você hoje, sob a perspectiva dessa parábola. Como eu estabeleço o reino de Deus? De que forma eu estabeleço o reino de Deus? Eu estabeleço comigo mesmo, a partir de mim, e eu diria, apesar de mim mesmo. Mesmo com as minhas dificuldades, mesmo com os meus defeitos, eu tenho os meus, você tem os seus, nós somos aqueles que vamos estabelecer, aquelas que irão estabelecer o reino de Deus na face da terra. Que vamos, como igreja, sinalizar o reino de Deus, mostrar com ações nossas, mostrar com movimentações nossas que nós fazemos parte de um reino que não consegue entender que em meio à pandemia, ao desemprego, à falta do auxílio emergencial, tem gente que não tem o que comer. E por isso nós vamos juntar a nossa parcela de contribuição, o nosso pequeno fermento, quantidade de fermento, para fazer essa massa toda crescer. Nós, pessoas, seres humanos, vamos estabelecer o reino de Deus nessa terra. Nós, igreja que é formada por seres humanos, a igreja não é formada por seres angelicais, por seres infalíveis, por pessoas que nunca vão errar. Não, a igreja é formada por seres humanos, sujeito a erros, como qualquer pessoa, como qualquer ser humano, é formada por pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus Cristo, mas que estão sujeitos a cometer os mesmos pecados que qualquer outra pessoa. A diferença é que se comete o pecado e entende que Jesus é a solução para esse pecado, confessa o pecado, pede perdão pelo pecado e segue em frente. Mas nós não diferimos como seres humanos de nenhuma outra pessoa nessa face da terra. Nós não somos pessoas especiais. Nós não somos pessoas melhores porque somos pessoas cristãs. Então nós somos pessoas que dentro do corpo de Cristo, a igreja, sinalizamos o reino de Deus. E sinalizamos para quem? Para as paredes da nossa instituição, que a gente chama de igreja, para as paredes do nosso clube, para as paredes do nosso grupo da igreja? Não, a gente sinaliza esse reino para outras pessoas, de outros pensamentos, de outras percepções religiosas, sem querer exigir que essas pessoas pensem da mesma forma que nós pensamos. O que nós precisamos fazer é mostrar que o reino de Deus já existe e precisa ser estabelecido por pessoas em outras pessoas. E eu quero, então, dessa forma, desejar que você seja, como o fermento, um agente que some na massa, mas que não perde a sua identidade, não perde a sua capacidade de fazer a massa crescer, de fazer o reino de Deus crescer e ser visto e ser estabelecido para toda a humanidade. E eu queria orar contigo nessa hora. Deus, eu quero te agradecer pelo ensinamento
da parábola do fermento e da farinha, de como a ação do fermento nessa farinha produz esse ensinamento da nossa ação como pessoa no reino de Deus. Que a gente consiga ser de fato alguém que tem propriedade de modificar situações. Alguém que tem propriedades que, quando acrescidas, juntadas a outros elementos, a outras situações, possam mudar situações, possam mudar estruturas, possam mudar coisas que estão equivocadas, mas que não percam a essência de ser aquele que é cidadão, cidadã do reino de Deus. Que nós tenhamos a clareza de quem nós somos na composição do reino, mas tenhamos também a clareza de que nós não podemos aparecer mais do que o reino, já que o reino de Deus é um reino invisível aos nossos olhos, Pai. Muito obrigado por isso que Jesus nos ensinou nessa manhã. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queria agradecer a sua presença nessa aula. Eu queria pedir para você continuar compartilhando essas aulas com seus amigos e já faço um convite para você. Nós continuamos com as portas lá do prédio da igreja fechado, mas nós continuamos igreja nas nossas casas e continuamos louvando a Deus, adorando a Deus e fazendo o papel da igreja como sinalizadora do reino de Deus. Nós não paramos, nós não estamos parados, nós só não estamos nos reunindo lá no endereço da Terceira Igreja Batista em Anchieta. Eu te convido para estar hoje à noite, às 19 horas, onde nós teremos um culto de louvor, de adoração a esse Deus que está nos ajudando no estabelecimento do seu reino, um culto de louvor e adoração, onde nós ouviremos a ministração da palavra de Deus, daquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Então hoje, logo mais às 19 horas, você é o nosso convidado, a nossa convidada para estar conosco nessa noite. Eu desejo que você tenha um resto de dia, um final de dia abençoado na presença de Deus, que Deus possa tocar no seu coração, Deus possa falar contigo aquilo que eu não consegui falar e que Deus ilumine aquilo nas palavras que você tenha dificuldade. Se você tiver dúvida, vai aí nos comentários, coloca a sua dúvida e eu vou voltar para responder a sua dúvida. E tenha um dia abençoado, Deus esteja contigo, Deus te abençoe.